Correta é ensinar, é mostrar para essa mãe todos os detalhes que ela precisa estar atenta na hora de fazer a dieta de exclusão. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live Alergia Alimentar com a Isa. Aqui nós falamos sobre como acabar com os sintomas da alergia alimentar do seu filho em até 60 dias. Eu sou Isabela Jardim, sou nutricionista e especialista em alergias alimentares, fundadora do canal Isabela Jardim Nutrialergia e idealizadora do programa Chega de Alergia, um programa que ensina mamães a acabarem com sintomas da alergia alimentar dos seus filhos. E hoje nós vamos falar um tema bem interessante que bastante mamães me pediram, que é: descobri que meu filho é APLV, e agora? Qual será o primeiro passo que a mamãe tem que dar quando descobre que o filho tem APLV, a alergia à proteína do leite de vaca, que a gente chama de APLV? E por que essa dúvida é uma dúvida bastante recorrente? Porque muitas mamães têm dúvida sobre o que fazer quando descobre a APLV, porque na maioria das vezes elas nunca ouviram falar dessa doença, né? Nunca ouviu falar nem essa sigla, APLV, que é isso? Né? Normalmente a primeira vez que ela vai ouvir sobre isso é quando recebe o diagnóstico, né? Quando o filho recebe o diagnóstico, e aí a mamãe vai procurar saber o que é, vai na internet procurar, ou às vezes pergunta pro próprio médico, né? Ou de repente conhece alguém que passou por uma situação parecida. Mas o fato é que, por nunca ter ouvido falar antes, às vezes a mamãe fica meio sem saber por onde começar. Normalmente, a primeira coisa que a mamãe faz quando ela já recebe o diagnóstico é perguntar pro próprio médico o que ela faz. Mas, na maioria das vezes, o primeiro contato com a alergia alimentar vai vir depois do aparecimento de um sintoma, né? Então, a gente tem aí como sintomas principais, tá? Eu vou falar os principais e não todos, porque a alergia alimentar ela é multifatorial, ou seja, tem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento da alergia alimentar. E também existem vários sintomas, vários tipos de alergia, ou seja, uma mesma alergia pode ter várias formas de manifestação. Então tudo isso confunde muito e dificulta ainda mais a mamãe saber o que ela deve fazer. Mas os principais sintomas de APLV são sintomas gastrointestinais, como refluxo gastroesofágico. A criança pode ter ou não episódios de vômito, fezes com muco e sangue. Às vezes pode ter alteração do funcionamento intestinal, pode ficar mais preso, pode ficar mais solto. E aí, esses sintomas podem ser acompanhados de sintomas respiratórios e na pele também. Tá? Então, como o primeiro contato, na verdade, acaba sendo um sintoma, o que acontece quando a mamãe percebe esse primeiro sintoma? A primeira coisa é levar um susto, né? Principalmente se for um sintoma em que a criança vomita muito ou que traz muco e sangue nas fezes. Acho que principalmente o sangue, né? A gente vai trocar a fraldinha do bebê e leva um susto com aquela presença de sangue. E aí a primeira coisa que a mãe faz é pegar o bebê e levar num pronto atendimento. E aí lá no pronto atendimento, chegando no pronto atendimento, muito difícil que ela encontre um profissional que seja verdadeiramente especializado em alergia alimentar. E ainda que ele seja, é muito difícil fazer um diagnóstico de alergia alimentar, um diagnóstico assertivo, um diagnóstico correto, numa consulta de atendimento emergencial, porque são consultas super rápidas, né? Consultas aí que duram 20, 30 minutos no máximo. Então é muito difícil o médico conseguir fazer um diagnóstico. Então, ainda que ele seja um especialista em alergia alimentar, ele vai precisar de muito mais recursos para fazer um diagnóstico, né? Então, num pronto atendimento fica muito complicado realmente. E isso sem contar que na maioria das vezes ele nem especialista em alergia alimentar vai ser. Normalmente o médico que atende é um clínico geral, né, ou um pediatra clínico geral sem nenhuma especialidade, né? Tô dizendo que acontece normalmente, na maioria das vezes. Não quer dizer que, nossa, nunca em hipótese alguma você vai encontrar um especialista. Mas a gente precisa aí de vários fatores, né, de um apanhado de informações, né? Um apanhado de informações sobre a criança para a gente poder fechar um diagnóstico, tá? Então,
essa é a primeira coisa que acaba acontecendo quando a mamãe descobre que o filho tem APLV. Ou então, o próprio médico da criança, às vezes, chega nessa conclusão, pede, de repente, exames, conversa com a mãe, estuda a história clínica da criança, às vezes, principalmente se ele for um especialista, faz o teste de provocação oral e chega no diagnóstico de APLV. Bom, e aí? Aí a mamãe não sabe o que fazer direito a partir dali, porque ela nunca ouviu falar da tal da APLV. E muitas vezes acontece do profissional, ainda que ele feche um diagnóstico, dele não saber orientar da forma correta, né? Porque a orientação, ela é bastante detalhada, a orientação para fazer com que esse tratamento funcione, né? E assim, o que eu quero dizer para vocês hoje também com essa live, quando eu vim dizer para vocês assim, qual é o primeiro passo? O que é que a mamãe tem que fazer? Também não se trata de nenhuma fórmula milagrosa. Olha, tome este medicamento, ou vá até esse local, ou faça determinada comida, ou faça, enfim, não se trata de uma única alternativa milagrosa que vai resolver o problema, mas se trata principalmente de procurar informação. Então, eu acredito que o primeiro passo que a mamãe deve fazer quando ela descobre que a criança tem APLV, ainda que ela procure profissionais, e eu entendo que precisa disso mesmo, mas é procurar informação, porque a informação vai livrar essa mamãe, como consequência, essa criança, de situações que são muito corriqueiras, são muito comuns de acontecer, de diagnóstico errado, de orientação errada ou do hiperdiagnóstico, que eu também já comentei com vocês em outras lives, né? Que é aquele diagnóstico exagerado, que daí o médico acaba por não saber direito como descobrir aquela alergia ou todas as alergias, por não ser um especialista atualizado, acaba falando para a mãe tirar tudo da dieta sem essa real necessidade. Então, eu oriento que você primeiro procure orientação. Isa, mas aonde que eu vou procurar orientação? No Google, na internet, né? Sim, pode ser na internet, que hoje é a nossa principal fonte de busca, né, de informações. Mas é claro que você não vai simplesmente digitar lá a PLV no Google, porque você vai achar um zilhão de informações, algumas delas informações verdadeiras, informações que vão te ajudar, mas você corre um sério risco de encontrar informações que vão mais embaralhar a sua cabeça do que te ajudar de verdade. Primeiro porque elas podem estar escritas de uma forma muito técnica, né? Não vai estar escrito de uma forma didática, elas podem estar escritas pela metade, né? Ou ainda podem ser informações erradas. A gente tem sim também informações erradas na internet, porque qualquer pessoa pode publicar uma informação qualquer ali, né, jogar lá na internet, e aí você vai procurar saber essa informação, e você, acreditando que aquilo é o melhor, porque claro, né, nós mamães sempre temos a melhor das intenções com os nossos filhos, mas acreditando que aquilo é o melhor, acaba fazendo uma coisa que na verdade pode, além de não tratar adequadamente a alergia alimentar do seu filho, pode piorar o quadro dele. Então o que eu faço? Onde que eu vou buscar informação? Procurem seguir especialistas da área, né? Não só eu, mas qualquer outro especialista que você descubra na internet que é um profissional especializado, seguir as redes sociais, pegar indicação com outras mamães que já passaram pelo que você passou. E por que eu tô dizendo isso? Porque muitas mães realmente e infelizmente recebem orientação errada ou incompleta para fazer o tratamento de APLV, tá? Então tem muitas mães, especialmente em relação a esses detalhes, porque, como eu disse, o tratamento para alergia alimentar, né, já que nós estamos falando aqui no caso da APLV, o tratamento da alergia alimentar, ele é um tratamento simples, relativamente simples, mas ele é minucioso, ele é detalhado, e não é todo profissional da saúde que vai estar apto a explicar tudo isso. Ou às vezes ele até tá, mas numa consulta muito rápida de 20, 30 minutos, não dá tempo de explicar tudo. Para vocês terem uma ideia, numa primeira consulta comigo, eu fico aí uma média de 1 hora e meia, na maioria das vezes, conversando com a mamãe. E ainda assim, uma consulta, na maioria das vezes, é insuficiente para eu saber tudo. Então, como é que numa consulta de 20, 30 minutos, o médico vai conseguir não só saber toda a história clínica da criança, que também é importante para fechar um diagnóstico de alergia, como
explicar tudo que a mamãe precisa fazer, né? Porque, como eu disse, é muito detalhado, é bastante complexo, né? É simples e complexo ao mesmo tempo. Não sei se dá pra entender isso, mas, assim, quando eu digo simples, eu quero dizer que é uma coisa que tá ao alcance de todo mundo colocar em prática. Mas ela é complexa quando a gente vê pelo lado do detalhamento disso tudo, né? E quando a gente recebe mais informação, por que é importante isso tudo? Porque quando a gente recebe mais informação, ou procura mais informação, ou conversa com outras pessoas que passam pela mesma situação, a gente fica mais, como que eu poderia dizer para vocês? A gente fica mais alerta a perceber orientações que possam estar sendo erradas ou incompletas, ou até os diagnósticos errados, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns exemplos para passar para vocês, né, para comentar com vocês, de pessoas que foram pacientes minhas e que tiveram orientação incompleta ou orientação errada de profissionais da saúde, que não vem ao caso eu falar pra vocês nome, né, até porque nem é esse o meu objetivo, é apenas alertar realmente vocês mamães, mas assim, era um profissional da saúde que teoricamente seria o profissional ideal para se procurar quando se desconfia de uma alergia alimentar, né? Então não basta apenas ser um pediatra, ser um gastropediatra, até mesmo ser um alergista, porque o alergista ele entende sim de alergias, mas alergia alimentar é mais com nutricionista, mas também não adianta só ser uma nutricionista, tem que ser uma nutricionista especializada, um pediatra especializado em alergia, um gastropediatra que seja especializado em alergia alimentar e por aí vai, tá? Então, eu já vi muitos casos de diagnóstico errado e de orientação errada. Eu vou contar então pra vocês uma situação que eu acredito que vocês já devem ter ouvido alguém que passou por isso, ou de repente até vocês mesmas se identifiquem, que é quando a mamãe percebe que está acontecendo alguma coisa com o filho, né? Porque nós mães, nós temos meio que como que eu poderia dizer, um sexto sentido, né? Um sexto sentido de mãe. A gente percebe quando alguma coisa não está indo muito bem com o nosso filho, não é verdade? Então, a gente às vezes pressente que alguma coisa não está indo muito bem. E a gente sabe que por mais que seja normal, né, natural, que um bebê chore, que um bebê tenha cólica, ou até mesmo um pouco de refluxo, né, principalmente se for um bebê assim mais esganadinho, como era o meu filho mais velho, que é aquela criança que mama, até não caber mais, ela acaba devolvendo um pouquinho mesmo, né, é normal. Então, por mais que a gente saiba que isso é normal, existe um ponto onde isso passa da normalidade, né? Onde a criança, a gente percebe que ela tem um choro mais excessivo, que ela reclama mais de cólica, ela normalmente não se acalma depois de mamar ou de estar com a mãe, né? E a gente vê que esse refluxo, ele tá acontecendo com muita frequência, ou numa quantidade, num volume maior, e você percebe que essa criança tá desconfortável. Então vamos imaginar a situação em que a gente, uma mãe, percebe que o filho não tá 100%, mas a gente não sabe ainda direito o que é. A gente tá desconfiando aí, será que é uma alergia alimentar? Será que tá com alguma doença? O que será que é? E aí você vai no médico, relata tudo isso pra ele e você ouve do médico assim: ah, isso é normal, mãe, todo bebê é assim, bebê tem refluxo mesmo, nenê chora, nenê tem cólica, é normal, é porque o sistema digestivo tá começando a aprender como é que faz a digestão das coisas, isso daí não é nada, não, dá esse remedinho aqui, aí vem ele com o receituário, né, dá esse remedinho aqui, ó, pra refluxo e pronto. Aí a mãe, achando que tá certo, claro, né, porque o médico não é ela, é ele, ela vai pra casa, né, passa numa farmácia, compra esse remédio, dá o remédio pra refluxo pra criança, e acontece o que com a criança? Ela melhora. Claro que ela melhora no começo, porque você está dando um remédio para refluxo. O problema é que se esse refluxo é causado por uma alergia alimentar, ela vai melhorar por um período e depois esse remédio para de fazer efeito. E aí, quando esse medicamento parar de fazer efeito, essa criança volta a ter os sintomas. Às vezes, esses sintomas vêm ainda piores, porque eles estavam apenas mascarados pelo medicamento.
E a mãe fica perdida sem saber o que fazer, porque o médico falou que era normal. Aí ficam aquelas mães que às vezes vão em grupos, né, falando assim, alguém tem uma outra marca de remédio? Ou, será que eu tenho que aumentar a dose? Será que eu troco de medicamento? O que vocês fazem quando seu filho tem refluxo? E aí, gente, o fato é que não vai resolver, enquanto não fizer o tratamento real. Né? Enquanto você não procurar um profissional especializado, uma nutricionista para te orientar em relação à dieta. Mas aí você pode falar assim, Isa, mas quem receita remédio não é nutricionista, é médico. Sim, é verdade. É só o médico que pode fazer um diagnóstico e receitar medicamento. Só que quando se trata de alergia alimentar, não existe medicamento para tratar. A gente vai usar os medicamentos, até o próprio medicamento para refluxo, ou um medicamento para cólica, para gases, para dor, seja o que for que a criança está apresentando como reação da alergia alimentar, a gente até pode utilizar esses medicamentos para melhorar os sintomas e trazer conforto para a criança, trazer bem-estar enquanto ela está fazendo o tratamento correto. Então percebam que são coisas diferentes. Eu dar só o remédio sem fazer o tratamento correto não vai adiantar, porque uma hora esse remédio para de fazer efeito. Agora, eu oferecer o medicamento e ainda fazer o tratamento correto, que é tratamento alimentar, não existe outro tratamento para dieta, ou melhor, não existe outro tratamento para alergia alimentar a não ser dieta. E que dieta é essa? A dieta de exclusão. O que é dieta de exclusão? É eu excluir da dieta o alimento que está causando alergia. No caso da APLV, é uma alergia à proteína do leite de vaca. Então, o que eu tenho que tirar da alimentação dessa criança, ou da mamãe que amamenta? Leite de vaca. Se a alergia é em relação à proteína do leite de vaca, eu vou ter que tirar então o leite de vaca. Não tem outra coisa para fazer. Não existe um medicamento que anule a proteína do leite de vaca, por exemplo. Ou não existe produtos em que a gente tira a proteína do leite de vaca, mas mantém o restante do leite, vamos dizer assim. Não existe. Então a gente tem que fazer o quê? Excluir da dieta o leite de vaca. Não tem outra alternativa e é isso que tem que fazer. Só que aí, quando a gente fala isso, parece que é muito fácil, né? Ou melhor, fácil a gente já percebe que não é, mas a gente pensa pelo menos que é muito simples, né? E muitas vezes o médico te passa essa sensação de que é muito simples, né? Ele fala pra você, olha mãe, seu filho tem APLV, você a partir de agora vai excluir da dieta tudo que tiver leite de vaca e os derivados. É só isso, doutor? É só isso, passar bem. E aí ele pode até, eventualmente, dar algum medicamento para melhorar o bem-estar da criança e tudo mais, até aí sem problema. Só que não se trata só de simplesmente excluir da dieta o leite e derivados. É preciso fazer a exclusão completa. O que é a exclusão completa? É eu tirar tudo que possa ter a presença da proteína do leite de vaca. Isa, mas se eu tirei leite e derivados, logo eu tirei tudo que pode ter a presença do leite de vaca. Mas na prática não é bem assim. Porque eu posso ter leite de vaca em alimentos que às vezes eu não imagino que tem leite de vaca, né? Ou eu posso me esquecer que consumir um requeijão, por exemplo, também é feito com leite de vaca. Eu posso me esquecer que a manteiga é feita com leite de vaca. Eu posso me esquecer que numa bolachinha, né, sabor leite, também tem leite de vaca. E por aí vai. Então, a gente precisa lembrar, a gente precisa ser lembrado, né? No caso da mamãe aí que descobriu a APLV, ela precisa ser lembrada de todos esses detalhes. Porque quando a gente não tem o hábito de se preocupar com a alimentação nesse sentido, né, de excluir um alimento por completo ou coisa do tipo, se a gente não tem esse hábito, a gente não vai lembrar de todos esses detalhes. Em hipótese alguma, a gente vai lembrar daquilo que é mais óbvio de ter leite de vaca. A gente não vai se lembrar de todos os detalhes, né? É por isso que cabe ao profissional orientar a mamãe sobre todos esses detalhes, né? E não basta só a exclusão do alimento, tem que pensar em outras coisas que podem ter leite de vaca, né? A gente pode ter, inclusive, em produtos que não são alimentícios, que não são alimento, produtos de uso pessoal, de higiene, etc. Dependendo do produto, pode ser que tenha algum medicamento, né? Então a gente precisa de fato prestar atenção em todos esses detalhes, né? Uma outra coisa que as mamães sempre
confundem quando o médico fala, ó, tira tudo que tem leite e derivados. A mamãe muitas vezes não sabe que a lactose é o açúcar do leite e que a proteína do leite de vaca é outra coisa, é a proteína, né? Então, se a lactose é o açúcar do leite e eu tiro a lactose da dieta, mas mantenho o leite, é claro que a criança não vai melhorar, porque eu não tirei a proteína, eu tirei só o açúcar do leite. Então, os produtos sem lactose, eles são destinados a pessoas que têm intolerância à lactose, que é diferente de APLV. A APLV é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, eu preciso tirar a proteína, não tirar o açúcar. E ainda que você fale assim pra mim, nossa, mas doutora, né, Isabela, eu tirei os alimentos que têm lactose da dieta do meu filho e ele deu uma melhorada. E se eu coloco alimentos que têm lactose, eu percebo que ele piora. Então, será que não é mesmo a lactose? Bom, aí é claro que para a gente ter certeza, né, dar uma resposta certa, a gente precisaria, né, no meu caso, eu como profissional, precisaria saber mais detalhes da história clínica dessa criança. Mas o fato é que é muito raro que uma criança pequena, especialmente bebês, né, nos primeiros 3 anos de idade, é muito raro que a criança tenha intolerância à lactose, porque o leite materno também tem lactose. Então, é muito raro. O que é mais comum realmente é que a criança tenha alergia à proteína do leite de vaca ou à APLV. Mas ainda assim, vamos supor que você tenha este diagnóstico de APLV. Eu tenho um diagnóstico de APLV, mas quando eu dou um alimento com lactose, eu percebo que meu filho piora. E agora? Ele tem APLV, ele tem intolerância à lactose? O que essa criança tem? Bom, o fato é que embora a tolerância e a alergia sejam duas coisas completamente diferentes, né? A alergia alimentar está ligada ao sistema imunológico, enquanto a intolerância está ligada ao processo digestivo. Mas a diferença básica é essa. A intolerância à lactose é um problema digestivo, enquanto a alergia alimentar é um problema relacionado ao sistema imunológico. Bom, são duas coisas completamente diferentes, mas embora sejam coisas diferentes, o fato de eu tirar a lactose de um alimento faz com que ele seja de mais fácil digestão e isso também faz com que as reações alérgicas sejam menos graves, vamos dizer assim. Ou melhor dizendo, quando eu melhoro a digestão, eu melhoro também a resposta do sistema imunológico e vice-versa. Às vezes, quando a digestão é muito difícil, eu posso causar uma reação alérgica. Talvez tenha ficado um pouco complicado para você entender, porque são mecanismos diferentes causados por substâncias diferentes presentes no alimento. Mas, como tanto as reações alérgicas quanto os problemas digestivos acontecem no mesmo lugar, que é o intestino, um pode meio que atrapalhar o outro. Então, quando a criança tem uma alergia alimentar, embora seja uma alteração relacionada ao sistema imunológico, isso pode atrapalhar a digestão dela. Então, quando eu melhoro a digestão, ou seja, ofereço um alimento que não tem lactose, faz com que as reações alérgicas pareçam ser mais leves. E vice-versa, se eu tiver uma criança que tem uma intolerância, uma pessoa que tem uma intolerância, mas eu tiro, por exemplo, um alimento que está dando alergia, ela vai ter uma resposta digestiva melhor, tá? Então, por isso, inclusive, que causa essa enorme confusão, né? O pessoal confunde realmente a intolerância à lactose com alergia à proteína e aí confunde os produtos que tem que utilizar. Existem também muitos produtos que vêm com um rótulo que contribui para essa confusão, né? Que é escrever assim, 0 lactose bem grandão na frente e a hora que você vira o produto para ler o rótulo, tá escrito lá que não tem leite. Logo, o que você vai pensar? Que tudo que tá 0 lactose também não tem leite. Só que na verdade não é assim. Não é assim na prática. Então, esses rótulos ainda por cima contribuem para fazer uma confusão. Então, essa é a forma errada de você fazer o tratamento da PLV. Essa é a forma errada da mamãe receber a orientação quando ela tem esse diagnóstico. A forma correta é ensinar, é mostrar para essa mãe todos os detalhes que ela precisa estar atenta na hora de fazer a dieta de exclusão. Porque imagina, você exclui tudo que tem leite e derivados da dieta, mas ninguém explicou para você que lactose e proteína é diferente, que não adianta você trocar o leite por leite de outro bicho, que não adianta você
tirar o leite da dieta, mas manter as possibilidades de uma contaminação cruzada. Então, são várias coisas que não são explicadas para a mãe, que às vezes ela não coloca em prática. E aí ela pensa, poxa, eu tô excluindo tudo da dieta, eu tenho certeza que eu não tô dando nada que tenha leite derivados e meu filho não tá respondendo ao tratamento. E aí a mãe começa a ficar naquela vibe, né, que nós mamães temos, nós mamães de crianças alérgicas, né, a gente começa a ter em relação à alergia do filho e achar que tudo tá dando alergia, porque a criança não estabiliza, nossa, então será que não era o leite? Será que além do leite também não tem alergia a glúten? Será que também não tem alergia a ovo? Será que também não tem alergia a banana? Será que também não tem alergia? E aí começa a ficar naquela neura. Mas na verdade, não é que a criança não é que a criança tenha outras alergias, é que na verdade você não está fazendo o tratamento da forma correta. Então você não conseguiu estabilizar totalmente os sintomas. É claro que podem existir casos que existem outras alergias, sim, mas normalmente quando a criança tem outras alergias, essas outras alergias são descobertas durante o diagnóstico. Então se o médico vai fazer, quando ele faz o diagnóstico da forma correta, tá? Quando o médico vai fazer o diagnóstico e ele faz da forma correta, ele já vai descobrir se existem outras doenças junto, outras alergias junto, outras alergias associadas, tá? Agora, essa coisa do médico nem fazer o exame direito, ou ele só pede um exame de sangue, mas nem conversa com a mãe, não faz teste de provocação oral, e aí tudo que aparece lá no exame ele manda tirar, isso pode ser um hiperdiagnóstico. E tem mais um detalhe. Quando a criança não se estabiliza por completo, ou seja, quando a gente não exclui por completo o contato dela com a proteína do leite de vaca, ela pode se tornar mais reativa. O que significa isso? Significa que aquela inflamação causada pela alergia alimentar, ela continua acontecendo. E aí, esse intestino inflamado, esse organismo que está sempre com o sistema imunológico ali, trabalhando, vai começar a reagir a outros alimentos que muitas vezes a criança não tem alergia. Só que ela está tão sensibilizada que ela começa a fazer sintoma com alimentos que têm uma proteína parecida com aquela que de fato ele tem alergia alimentar. Então aí a criança começa, isso que significa dizer que a criança começa a ficar muito reativa, ela começa a reagir a outras coisas, né? Sem contar que existem alimentos que aumentam a produção de histamina, alimentos que aumentam o peristaltismo intestinal, produção de gases, e assim, eu sei que esses nomes, né, esses termos que eu tô usando podem soar meio confusos, né? Nossa, o que ela tá falando? Eu nunca ouvi falar disso, pelo amor de Deus, me explica. Não dá pra eu explicar pra vocês tudo isso hoje, porque é um assunto aí que vai mais um bom tempo de live. No canal do YouTube tá o vídeo completo, onde eu expliquei que são alimentos que aumentam histamina, alimentos que aumentam produção de gases e o peristaltismo intestinal. Tá? Vou descrever aqui pra vocês um pequeno passo a passo pra você saber o que você faz quando você descobriu a PLV do seu filho. Então, as primeiras duas coisas que você vai fazer é procurar um profissional que seja realmente especializado em alergia alimentar. E como você vai fazer isso? Você vai procurar nas redes sociais, procurar saber sobre os resultados, sobre depoimento, sobre o conteúdo, se ele é um profissional que está colocando um conteúdo que mostra que ele realmente sabe, ou então você pode pedir orientação para outras mães, né? Indicação, na verdade, indicação de outras mães. Então, você tem que fazer ao mesmo tempo a procura de informações e a procura de um profissional que seja realmente especializado. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando recebe o diagnóstico de APLV ou quando você suspeita e quer saber se o seu filho de fato tem a PLV, tá? Porque se você não procurar um profissional que é especializado e já começar errado logo no diagnóstico, aí não tem como o tratamento dar certo, porque se você não tem nem o diagnóstico correto, como é que você vai saber exatamente qual alimento que tem que excluir? Então, esses são os dois primeiros passos, a primeira coisa que você deve fazer quando recebe o diagnóstico de APLV, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado demais dessa live.